Cristiano Beraldo ao vivo também com a gente, vai trazer as suas análises e impressões sobre essa sinalização de Eduardo Bolsonaro. Muitos ficaram na dúvida, bom, é uma percepção do deputado licenciado ou uma informação que ele tem, uma informação de bastidor, algo que possivelmente aconteceria nos próximos dias? A ver, Beraldo, bem-vindo. Pois é, Caniato, sempre uma incógnita o que virá das ações de Eduardo Bolsonaro. E é interessante a gente fazer uma análise da linha do tempo, não sem antes dar boa noite a você, ao Dávila, a nossa audiência, e dizer o seguinte: quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ele se colocou na situação de quem estava se exilando, então ele deixa o país, olha, o ambiente no Brasil está muito arriscado para mim, eu tenho aqui informações ou indícios de que o STF vai tomar medidas contra mim, eventualmente vão tirar meu passaporte, a minha família mora nos Estados Unidos, eventualmente podem até me prender, então eu estou indo, por precaução, estou indo para os Estados Unidos e pediu licença do mandato. Uma vez estando lá, ele gravou vídeos dizendo que ele estava ali para pedir ajuda ao governo norte-americano, usar a relação que ele tem com o filho do presidente Donald Trump e, com isso, conseguir que o governo americano fizesse pressão, sobretudo no STF, em relação às medidas que o próprio STF brasileiro tomou contra empresas e cidadãos norte-americanos. Então, essa pressão seria colocada a partir do governo americano, que tem um peso diferente, né? Isso a gente precisa reconhecer. Pois bem, ele foi ali alimentando essa expectativa e, de repente, as sanções são anunciadas. Só que sanção, ela é um remédio muito amargo para qualquer nação, sobretudo com um parceiro comercial tão importante. Essas sanções atingiram em cheio setores da economia brasileira que sempre apoiaram Jair Bolsonaro. E pegou muito mal. Entretanto, o Eduardo Bolsonaro dobrou a aposta. Disse que não, é isso mesmo, tem que ter sanção, tem que ter tarifa, e essas tarifas vão pressionar o governo brasileiro, mas vai atingir o agro, vai atingir indústrias, tá? Mas não tem problema. Então ele deu a declaração dizendo que ele preferia ver a terra arrasada, o Brasil arrasado, mas se ele conseguisse se sentir vingado, que isso era o que importava. Um pensamento, uma declaração extremamente egoísta, porque, afinal de contas, quando a gente fala dos efeitos das tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos, nós estamos falando de milhares de famílias, o sustento, a comida na mesa de milhares de famílias. Toda a cadeia do agronegócio afetada, pessoas que ficaram do lado de Jair Bolsonaro nos momentos mais difíceis e que agora recebem essa manifestação, então, de Eduardo Bolsonaro. Isso tudo pegou muito mal. Quando o Donald Trump escreve a carta, ele mistura as coisas. Ele faz uma carta anunciando as tarifas obviamente estão ligadas à posição do Brasil em questões internacionais, à posição do Brasil em relação aos BRICS, as declarações do presidente brasileiro, mas ele coloca o tempero Jair Bolsonaro e STF nessa carta que ele escreve ao presidente Lula, e talvez fazendo um cálculo de que com isso conseguiria um apoio popular para também as pessoas no Brasil pressionarem o governo, pressionarem o STF. Só que tem uma complexidade, porque há o efeito prático. O Dávila traz muito o efeito da indústria do suco de laranja, que é muito importante para o Brasil. Há investimentos enormes feitos para viabilizar essa exportação de suco de laranja, para o Brasil ser reconhecido como um fornecedor confiável de suco de laranja para o mundo, e que agora isso acabou. Hoje, eu sou, por exemplo, de uma fábrica que exporta madeira para os Estados Unidos. Colocou 700 funcionários em férias coletivas. E o que vai acontecer? Esses fornecedores brasileiros eles vão romper contratos de fornecimento que eles conseguiram a duras penas. Não é fácil uma empresa brasileira conseguir um cliente nos Estados Unidos. Esses clientes nos Estados Unidos agora vão fechar acordos e contratos com outros fornecedores de outros países. E como é que o brasileiro vai voltar para esse jogo? Será todo um trabalho que vai ter que se iniciar do zero. Olha o transtorno que isso causa. Então a gente não pode menosprezar os efeitos disso. Pois bem, chegamos agora no dia de hoje. No dia de hoje, Eduardo Bolsonaro dá uma declaração como colocando o governo norte-americano subalterno a ele. Isso é uma loucura.
É uma loucura porque, obviamente, não é verdade. Há ali pessoas do governo americano, próprio filho de Donald Trump, que estão ouvindo o que Eduardo Bolsonaro está falando, as preocupações que ele tem, a situação como ela é no Brasil, esse momento crítico que a gente vive. Isso tudo bem. Mas imaginar que Eduardo Bolsonaro estará na posição de dizer: Trump, agora é o Alcolumbre, o Trump, o Marco Rubio, agora é sanção no Hugo Mota. Isso não é assim que funciona. Isso é colocar os Estados Unidos no mesmo patamar de República das Bananas em que se encontra o Brasil. Isso não vai acontecer, não acontece dessa forma. E talvez o que ele não esteja percebendo, ou talvez o cálculo dele é que esses discursos populistas são mais importantes do que os efeitos práticos que isso terá, é colocar o próprio Eduardo Bolsonaro numa posição de preocupação desses agentes do governo norte-americano, porque eles não vão querer ter um porta-voz falando em nome deles, se colocando na posição de que ele é quem influencia para determinar sanções a quem os Estados Unidos promoverão. Isso não existe. Então, vejo um movimento, mais um passo em falso de Eduardo Bolsonaro. Acho que ele terá muita dificuldade de colher os frutos que ele pensa que irá colher de todo esse processo. É preciso juízo. Há muitos interesses econômicos, mas, sobretudo, há muitas vidas, famílias, pessoas que têm o seu emprego na alça de mira e que, eventualmente, em mais poucas semanas, poderão não mais ter condição de sustentar as suas famílias. Isso é muito grave.